falar um pouco sobre reabilitação pulmonar. É um tema bem interessante, a gente vai dividir essa aula em alguns tópicos e a gente vai conseguir trilhar esse assunto de uma forma bem tranquila. A gente vai falar um pouco sobre indicações, sobre os objetivos, como é o programa de reabilitação, os critérios de inclusão e exclusão desses pacientes e falar um pouco sobre o mecanismo de fisiologia do exercício que é trilhado para esses pacientes. Quando a gente fala de programa de reabilitação pulmonar para pacientes que tenham alguma alteração crônica, a gente fala mais dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica ou DPOC. São os pacientes mais classicamente definidos com insuficiência respiratória crônica. Mas a gente vai mostrar que tem outros pacientes com doença pulmonar crônica que também estão indicados para esse programa de reabilitação. Nós vemos também pacientes que vão ser submetidos ou que foram submetidos a alguma cirurgia de redução pulmonar, como pacientes de CA de pulmão, que já temos muitas evidências dos benefícios que a reabilitação cardíaca traz para esse paciente. A participação multidisciplinar faz-se necessário para esse programa e nós sinalizamos aí a necessidade de médicos, enfermeiras, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais que vão favorecer o acompanhamento global desse paciente, não vendo só simplesmente a fase de reabilitação muscular periférica desse paciente. Nós criamos que a reabilitação pulmonar antes e após cirurgia, como nós falamos há pouco, ela já tem muitas evidências de benefícios e nós também, como pacientes que estão DPOC, que vão ser submetidos ou alguma outra cirurgia, também tem um benefício em ser realizada essa reabilitação. Então, nós vemos que pacientes que não têm uma boa adaptação à reabilitação, que são cogitados a necessidade de um transplante de pulmão, esses pacientes, previamente e após o transplante, também têm uma certa indicação, uma adequada indicação para a reabilitação pulmonar. As principais indicações estão listadas aqui e eu vou falar aqui com vocês. Vamos aqui para a tela. O principal, que eu acabei de falar, o paciente DPOC, né? É um paciente classicamente indicado e a reabilitação pulmonar começou nesses pacientes. As doenças pulmonares intersticiais, como fibrose pulmonar idiopática, sarcoidose e outras doenças idiopáticas intersticiais que aparecem em pacientes. A fibrose cística, bronquiectasia, paciente com asma brônquica que estão em momentos de recidiva dessa doença, eles têm um benefício, não na fase de agudização da doença, mas na fase de recidiva da doença tem como fazer a reabilitação. Pacientes com pneumonia recorrentes, pacientes com CA de pulmão, pré-operatório de cirurgia de redução e pré e pós-transplante pulmonar. Os principais objetivos que nós criamos para eles são esses: promover o condicionamento físico e diminuição da dispneia, né, que é a falta de ar, aumentar as tolerâncias aos exercícios, ganho de capacidade funcional, buscando a independência das atividades de vida diária, melhor qualidade de vida, com retorno às atividades laborais e cotidianas e redução do número de hospitalizações. Já é predito que pacientes que têm alterações funcionais, redução da alteração funcional, são pacientes que recorrentemente voltam para a unidade hospitalar e esses pacientes, a cada novo internamento, vai tendo um declínio da função e agravando o seu quadro crônico para um quadro mais dependente possível. Então, a gente sabe que esses pacientes têm que ser reabilitados de uma forma bem intensiva durante a sua fase pós-hospitalização. Quando a gente fala de fisiologia do exercício para esses pacientes, a gente tem que ver qual é a questão da ligação entre o coração e o pulmão desse paciente, que é a interligação desses órgãos, ela é bem igualitária, ela tem uma combinação muito grande, então a gente não pode falar só de pulmão sem trilhar como é que está o coração desse paciente, o débito desse coração. Então vamos aqui para essa imagem, esse esquema. O exercício físico, ele causa o que no sistema cardiovascular? Aumento do volume sistólico e aumento da frequência cardíaca. Consequentemente, aumentando o que? O débito cardíaco, que é a fórmula que tem a relação direta entre a frequência cardíaca e o débito e o volume sistólico. A questão do pulmão, a gente vê que ele aumenta o volume corrente e aumenta a frequência respiratória, consequentemente aumentando o que? A ventilação, o volume minuto desse paciente. Essa ligação entre o débito cardíaco e a ventilação vai estimular o quê? Estimular as células neuroendócrinas, né? A estimulação levando a quimiorreceptores, né, a ter
o estiramento muscular, o aumento do estiramento muscular pulmonar, das fibras musculares pulmonares, consequentemente, com o aumento de catecolaminas do sistema simpático desse paciente e do reflexo vagal, aumentando o quê? O volume de a relação VQ, a relação de ventilação-perfusão ideal do organismo, levando o quê? A respiração celular eficaz. Então, a combinação entre sistemas faz-se necessário para uma interpretação do que a fisiologia do exercício vai trazer de benefício a esses pacientes. Então, nós temos que pensar nesses três principais grupos: o sistema cardiovascular, representado aqui pelo coração, o sistema pulmonar ou respiratório, né, que envolve todas as células também mitocôndrias, que vão ser ofertadas com a questão do oxigênio, e o músculo como o potencial de funcionalidade. A ligação entre todos os sistemas é uma fase que a gente tem que observar durante a fase de fisiologia do exercício e reabilitação pulmonar. Para os critérios de inclusão, nós temos que ter um diagnóstico fechado de uma doença pulmonar. Faz-se necessário uma avaliação médica muito intensa para isso, através de alguns exames médicos que vão ser solicitados por eles, para que a gente inclua esse paciente dentro de uma doença pulmonar crônica. A funcionalidade alterada que leva à dispneia, e nos centros ambulatoriais, nos centros de reabilitação, nós iremos precisar pacientes que consigam se deslocar para lá. Quanto aos critérios de exclusão, para os centros de reabilitação, os ambulatórios de reabilitação, nós precisamos de pacientes estáveis, pacientes que não estejam na fase aguda da doença. Mesmo pacientes crônicos, eles têm fase de agudização levados por infecção ou por outras complicações, processos inflamatórios que vão levar à agudização da doença. Então, nesse momento, esses pacientes não estão muito incluídos na reabilitação. Sim, na sua fase de reabilitação, eles têm que estar mais estáveis. Então, condições cardiovasculares e cardiorrespiratória controlada, ou pacientes que tenham alterações neurológicas ou ortopédicas limitantes, que vão impedir que ele consiga subir numa esteira, consiga fazer um cicloergômetro, ou então que tenha grande dependência dele. Porque esses programas de reabilitação normalmente são em grupo, não é individualizado, e esse paciente, nesse momento, com alterações neurológicas e ortopédicas, vão precisar de um atendimento mais individualizado, necessitando fazer um atendimento com um profissional somente para ele. A gente tem um fluxograma, não se espante com ele, mas ele é bem resolutivo, e a gente consegue trilhar nesse fluxograma qual a melhor indicação para que esse paciente venha para a sua reabilitação. Vamos olhar para ele aqui e eu vou explicar ele aqui para você. Então, pacientes com DPOC, dispneia, ou com atividade limitada ou aptidão física limitada, esses pacientes têm uma tendência a uma avaliação médica e a necessidade de uma espirometria, de quantificar quanto é essa dispneia através da escala de MRC, que é uma escala que leva à alteração funcional relacionada à dispneia desse paciente. E se ele não consegue ter uma aptidão física, não conseguindo fazer uma atividade física com menos de 30 minutos por dia. Então, esses pacientes têm que ser bem avaliados pelos médicos, e daí, a partir da espirometria, através da quantificação dele, da MRC, a gente vai botar ele em 3 grupos. Esse grupo que a gente tem uma VF1 acima de 50% predito, com uma escala de MRC menor que 2, sendo 2 pacientes que têm necessidade de parar para respirar durante uma caminhada de 100 metros, então são pacientes que já têm uma limitação já estabelecida. Esse paciente que está mais estável, ele não tem indicação de fisioterapia, e sim de aconselhamento para atividades físicas regulares e adaptadas para o caso dele. Aqui, esse grupo para, ele não continua mais. O grupo 2, com a VF1 acima de 50, mas já apresentando uma MRC acima de 2, pacientes com mais limitações funcionais, ele tem uma indicação de fazer uma ergoespirometria, que pode ser feita num cicloergômetro. A depender dos resultados que ele apresentem, se ele apresentar um potencial maior do que 70% do predito, ou uma VO2 maior do que 80% predito, ele também vai ser aconselhado a fazer atividade física programada, né? E pode ser até realizado fisioterapia nesses casos, uma fisioterapia individualizada, que não precisa ser no centro de reabilitação, mas ele pode entrar num programa de atividade e atividades físicas regulares adaptadas.
O paciente que apresenta alterações na ergospirometria, com alterações de potência e de VO2 máximo, esse paciente precisa de uma avaliação multidisciplinar e normalmente ele vai ser indicado uma reabilitação pulmonar para que depois ele evolua para uma programação de atividades físicas ou atividades físicas adaptadas. E o terceiro grupo, como nós tínhamos falado dos 3 grupos, com VF1 abaixo de 50% predito e MRC acima de 2, ele também passa por essa avaliação multidisciplinar e a indicação dele é a reabilitação pulmonar também. Esses 2 grupos que vão para a reabilitação pulmonar têm uma duração, que a gente vai falar à frente, de alguns meses, para que depois eles sejam direcionados para uma equipe de acompanhamento com educadores físicos num programa de reabilitação mais leve para eles, mais adaptados para ele, visto que esses pacientes devem ter tido, nessa fase de reabilitação, ou adaptação ou ganho funcional. Então, como nós falamos, é uma atividade de reabilitação que necessita de 3 a 5 atendimentos semanais, com um período de 3 a 6 meses. Dependendo da gravidade desses pacientes, esses pacientes podem ficar menos tempo ou mais tempo na reabilitação, isso é individualizado, isso tem que ser acompanhado através de novos exames que vão demonstrar se esse paciente está mais equilibrado ou não. Para avaliação funcional desse paciente pré-reabilitação, nós vamos trilhar aqui outro esquema que vai facilitar o seu entendimento. Nós trilhamos 3 grupos. O grupo com diminuição de tolerância ao exercício, o grupo de diminuição de força muscular esquelética e o grupo com infecções respiratórias de repetição com retenção de secreção. Pode ser que seu paciente esteja nos 3 grupos, então ele vai precisar de mais exames complementares para quando ele chegar na fase de pré-atendimento, ele ter todos esses exames para chegar na reabilitação. Quando o paciente tem diminuição de tolerância ao exercício, ele vai precisar de um diagnóstico da capacidade máxima de exercício e de testes funcionais, como o teste de caminhada de 6 minutos ou o Shuttle Walk Test, que são testes que vão avaliar a funcionalidade e a dispneia dele a depender do que ele realize no exame. Se ele tem redução de força muscular, nós iremos fazer dinamometria com força muscular, né, isométrica desse paciente, para avaliar como é que está a força periférica desse paciente, e alterações que façam, e exames que vejam como é que está a força muscular dos músculos respiratórios, tanto inspiratórios quanto músculos expiratórios. E pacientes que têm infecções repetitivas com retenção de secreção, nós iremos coletar a história dele, avaliar como está o pico de fluxo de tosse desse paciente e fazer o quê? Teste pulmonar para esse paciente, teste de função pulmonar para ele. Os exames pré-reabilitação também incluem a avaliação médica, principalmente do pneumologista, que é o mais indicado para essa avaliação, a espirometria, como já falamos, exames funcionais como o peak flow, PI máximo e PE máximo, como citamos agora, a dinamometria, o teste de 1RM para avaliar quanto é que você vai usar de carga periférica para esse paciente, mas pode ser que seja adaptado para 10 RM, a depender do paciente, o teste de caminhada de 6 minutos e o teste de incrementais que nós falamos agora, que é o teste de Shuttle. Iremos também avaliar e explicar para esses pacientes essa escala, que é uma escala de Borg, que é uma escala de dispneia. Nós já falamos dela em outros módulos, é bem interessante essa escala, e a gente precisa ensinar para ele quanto ele está de dispneia durante a sua atividade, quanto de esforço ele está tendo durante a sua atividade. Isso vai ser fácil de aprendizado ao longo do tempo e você vai conseguir quantificar quanto mais você consegue botar de carga para aquele paciente. Então, a gente tem uma nota 0 para esse paciente, nenhuma dispneia, nenhum desconforto, né, pela atividade que você está fazendo, e 10, que é uma atividade máxima, extremamente máxima, que aquele paciente está executando. Então, a fase de reabilitação inicial, ela tem que ficar na faixa entre 3 e 4, e você pode progredir depois para 4 a 5, 5 a 6, a depender da aptidão que esse paciente vai ter ao longo do tempo da reabilitação. Como prescrever esses pacientes? Então, a gente vai separar em grupos também. Esse esquema aqui é bem interessante, ele está bem colorido, a gente observa todas as nuances que vão ter aqui e vamos explicar aí direitinho que vale a pena esse esquema para facilitar também a sua prescrição. Vamos começar aqui do fundo. A gente fala de pacientes com alterações de ansiedade, motivação e autoestima, que são pacientes que têm doença crônica, normalmente eles são pacientes que vão levar a isso. A gente vê que esse grupo ele se favorece de várias técnicas, a gente está vendo aqui nas setas verdes, que ele se favorece com treino de endurance, com treino intervalado, com treino muscular, eletroestimulação e nutrição, e também aconselhamento, relaxamento e educação.
esse grupo ele se favorece de reabilitação, e a reabilitação pulmonar vai levar a uma melhor qualidade de vida e uma menor ansiedade para esses pacientes. Como a gente fala de força muscular periférica, através da avaliação da dinamometria, que a gente vê essa força, a seta em cinza, ela indica que você prescreva para esses pacientes o treinamento muscular periférico, eletroestimulação em casos mais graves de força muscular periférica mais deteriorada e nutrição. A gente vê também que o treinamento intervalado e o treino de endurance também favorece o ganho de força muscular periférica. Quando nós queremos melhorar o transporte de oxigênio no pulmão, pacientes que têm alterações VQ, na relação VQ, nós temos que ver se esses pacientes fazem hipoxemia ou hipercapnia durante o esforço, e esses pacientes vão se favorecer o quê? De treino de endurance e treino intervalado com suplementação de O2. Quando a gente fala de distúrbios ventilatórios, a gente tem que ver se esse distúrbio está associado à função muscular, à fraqueza muscular ou à hiperinsuflação. E esses pacientes vão se favorecer de quê? Vão se favorecer do treinamento muscular inspiratório, posicionamento, andador adaptado, né, com rodas, ventilação mecânica não invasiva, expiração ativa e freno labial, e também do treinamento muscular respiratório e periférico e da eletroestimulação e nutrição. Quando nós vemos que o distúrbio é ventilatório, que tem interferência da hipoxemia e hipercapnia durante o esforço, a indicação é de treino de endurance e de treino intervalado suplementado com O2. Já os pacientes com alterações cardiovasculares, eles se beneficiam melhor do treino de endurance. Então, a gente coloca dentro dos pacientes quais são as alterações que ele apresentou durante nossa avaliação pré-reabilitação e nós vamos conseguir o quê? Prescrever melhor as atividades que ele tem que ser feita. Dentre as condutas que nós temos na fisioterapia para oferecer durante a reabilitação pulmonar para eles, tem essa lista aqui de condutas, a depender do que ele apresentou na pré-avaliação, e a gente vai conseguir prescrever melhor. O treino aeróbico para esse paciente em esteira ou bicicleta ergométrica, os exercícios de fortalecimento muscular de membros superiores e inferiores, o treinamento muscular respiratório, a facilitação com ventilação não invasiva e oxigenoterapia durante o treinamento, os exercícios intervalados de membros superiores e inferiores, a eletroestimulação neuromuscular, o aconselhamento psicossocial, avaliação e aconselhamento nutricional, orientação, incluindo o uso correto de medicamentos prescritos e a orientação de pacientes e familiares sobre a doença e sobre o prognóstico da doença. A gente tem que reduzir também a ansiedade nesse paciente e a ansiedade nos familiares, sabendo que algumas doenças crônicas têm uma limitação de ganho, né, durante a reabilitação. E aquele benefício que a gente vai dar mais para ele é na questão da dispneia e da qualidade de vida desse paciente. Nós vamos mostrar uma questão, é uma questão que caiu no concurso, e a gente vai responder ela tranquilamente aqui, depois dessa aula e dessa revisão que a gente fez com vocês. E ele fala o seguinte na questão: a fisioterapia respiratória por meio da reabilitação pulmonar é um importante recurso clínico a ser empregado nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva, DPOC. Quantos objetivos da reabilitação pulmonar assinale a alternativa incorreta? Então, a gente tem que marcar o que é incorreto relacionado à reabilitação em pacientes com DPOC. Na letra A, ele fala: redução dos sintomas de cansaço do paciente é o que a gente espera na reabilitação, então ela está correta. Otimização das atividades físicas é o que também a gente espera nesse paciente. Desculpa, eu já estou aqui marcando. Independência funcional ao paciente é o que a gente espera também. Favorecer ao paciente aumento da dispneia. Tá estranho, a gente quer favorecer esse paciente o quê? A diminuição da dispneia. E melhora na qualidade de vida, foi o que eu acabei de falar no slide anterior. Então, a gente mostra que a alternativa incorreta é favorecer a dispneia. A gente não quer favorecer a dispneia, a gente quer remover a dispneia, reduzir a dispneia desses pacientes. Aqui tem algumas referências bibliográficas da onde a gente tirou esses esquemas que a gente mostrou para você. Eu gostaria de agradecer a atenção e a gente se vê no próximo módulo. Até mais.